Muito obrigada, senhora presidente, senhor secretário. Cumprimento todos os presentes. E eu vou tratar de um tema hoje bem polêmico, mas eu quero tentar deixar bem claro que não tem nenhum conteúdo, vamos dizer assim, de preconceito na abordagem desse tema, e também nenhum desejo de invadir a competência do município. Mas uma munícipe de Araçatuba me escreveu, noticiando uma situação que está trazendo uma certa preocupação para as famílias de Araçatuba. E eu levantei, constatei que as informações que foram passadas por e-mail são procedentes, e eu entendo ser importante falar um pouquinho sobre o assunto. O que aconteceu em Araçatuba? A Câmara dos Vereadores aprovou uma lei municipal, uma lei, inclusive, muito bem redigida, né, uma lei bem escrita, mas que permite que funcionários concursados, homens e mulheres, trabalhem nas creches municipais, exercendo todas as atividades previstas nessa legislação, inclusive dar banho, limpar e trocar as fraldinhas dos bebês e das crianças que estão na primeira infância. É óbvio que existem pessoas boas e pessoas más, tanto do sexo masculino, como do sexo feminino, como da orientação sexual hétero ou homo, ou gênero trans. Então, ninguém aqui está dizendo que um profissional, por ser homem, vá, vamos dizer assim, cometer algum tipo de maldade com as criancinhas. E também ninguém está dizendo que o fato da profissional ser mulher garanta que alguma coisa errada não possa acontecer. O problema é o seguinte: as mães estão agoniadas com essa situação, porque não se sentem confortáveis em ter um homem dando banho e trocando as fraldas e limpando os seus bebês, né? Por isso me escreveram. Sob o ponto de vista legal, vamos dizer assim, de constitucionalidade, a lei aprovada realmente não é uma lei inconstitucional. Não vejo também como dizer que essa lei seja ilegal, quando olhada, né, à luz da legislação estadual, nem à luz da legislação federal. Entretanto, né, eu lembro que eu discuti uma vez com uma pediatra sobre abuso sexual contra crianças, e nós estávamos justamente tratando do fato de haver homens abusadores sexuais e também mulheres, né, abusadoras sexuais. Infelizmente, existe. E eu lembro que essa pediatra disse, mas a agressão sexual, quando praticada por um homem, ela tem reflexos piores, né? Porque o pênis gera resultados mais danosos para a pessoa que é vítima, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Então, é difícil falar sobre o tema assim, né, numa sessão, mas eu entendo que é importante. Então, muito embora a lei não seja inconstitucional e não seja ilegal, existe uma situação de fato que se impõe, né? Muitos são os casos de abusos. Quando os abusos são praticados por homens, os efeitos desses abusos são mais deletérios. Então, nós temos que compreender a preocupação dessas famílias. O que eu venho fazer aqui na data de hoje? Primeiro, trazer a situação para o conhecimento dos parlamentares estaduais, para que nós possamos, já estou fazendo isso lá no meu gabinete, avaliar a possibilidade e a oportunidade de, numa lei estadual, proibir que esse tipo de trabalho seja realizado por pessoas do sexo masculino. Isso não significa que eles não possam fazer outras atividades, recreação, né, atividades de educação física, aulas mesmo de arte. Mas essa atividade mais íntima, nós poderíamos pensar numa lei para que apenas mulheres pudessem desempenhar. É polêmica, eu sei que é, mas eu estou convidando os colegas a refletir.
Por outro lado, fica aqui o meu pedido para o prefeito de Araçatuba, para o secretário ou secretária estadual de Araçatuba e os senhores vereadores. Eu li manifestação de vários vereadores, alguns são favoráveis, outros são contrários, eu respeito isso, mas que, na medida do possível, baixassem lá uma norma disciplinando que essas atividades mais, vamos dizer assim, íntimas com as crianças, não fossem desempenhadas por pessoas do sexo masculino. Isso não vai só atender à expectativa da população, que eu acho que é legítimo ter essa expectativa, vai atender também à segurança do próprio funcionário. E aí fala a advogada, se essas mães já estão cismadas, se as autoridades insistirem, não é nem por mal, mas qualquer situação vai fazer com que essas mães entendam que houve um abuso. Então, por precaução, né, eu peço, sugiro, que essas atividades de dar banho, limpar o bumbum, né, acompanhar no banheiro, trocar a fraldinha, não sejam desempenhadas por funcionários do sexo masculino. Isso não é preconceito, isso é lidar com o dado da realidade, né, é também atender a expectativa dessas mães. Não é porque as escolas são públicas, as creches são públicas, que os tomadores do serviço não podem ser ouvidos, não podem opinar e têm que compactuar com qualquer tipo de decisão que seja tomada a respeito do trato dos seus filhos. Então, fica aqui um convite aos colegas para refletirem sobre a viabilidade de uma legislação, podemos até fazer em conjunto, e um conselho, um pedido para as autoridades de Araçatuba para que compreendam que é melhor evitar qualquer situação duvidosa, até para não expor o funcionário a qualquer tipo de acusação, também constrangimento, que não seria justo com o próprio funcionário. É isso, senhora presidente. Muito obrigada.